Essa aqui eu vou tentar fazer uma das aulas mais completas sobre microserviços que você vai ver na internet, mais completas e didáticas. A gente vai construir do zero aqui e eu vou propor todas as soluções aqui para os problemas que a gente vai encontrando. Então, sem enrolar, bora começar. Vamos lá, todo mundo já está familiarizado que um microserviço a gente pode ter, por exemplo, um microserviço para pagamento e um para entrega também. E aí, a gente tem o nosso primeiro problema quando a gente lida com microserviços, porque eles vão ter que ter um banco de dados, correto? E se a gente usar o mesmo banco de dados aqui, você sabe qual é o problema que dá, por exemplo, quando você tem dois serviços compartilhando o mesmo banco de dados? Então isso daqui é um shared database. Bom, tem um problema que se chama deadlock. Deadlock é um problema que vai dar se você compartilhar o mesmo banco de dados para múltiplos serviços. E você sabe o que é um deadlock? Se você não sabe o que é um deadlock, não tem problema, a gente explica agora. Um deadlock é basicamente quando... Imagina que a gente tem um sistema de payments aqui. Então o usuário vai lá e faz o pagamento. A gente tem que atualizar isso no nosso banco de dados, correto? Só que no momento que essa atualização está acontecendo, o nosso outro sistema de shipping, que é de entrega, ele não pode trabalhar. A gente não consegue trabalhar com ele porque existe um conceito muito importante dentro da engenharia de software, que é o conceito da consistência de dados. Todos os dados precisam ser consistentes. Então, a gente não tem como atualizar, por exemplo, o mesmo banco de dados com dados diferentes ao mesmo tempo. Então, o sistema de pagamento, ele cria um deadlock para o sistema de shipping, até o processo de atualização do banco de dados funcionar. E quando o processo de atualização parar, aí a gente vai dar um deadlock no sistema de pagamentos e o shipping vai ser autorizado a fazer a atualização. Então você vê que, propondo essa arquitetura aqui, a gente tem um gargalo onde? A gente tem um gargalo na nossa, no deadlock. O deadlock se torna o nosso primeiro gargalo. Então vou deixar ele aqui como algo que a gente aprendeu. Cara, uma das ideias que eu posso ter agora para melhorar isso daqui é simplesmente, cara, e se eu chegar e criar um banco de dados para o payments? Então eu crio aqui payments db. Então esse problema de deadlock ele não vai existir mais. Por quê? Porque agora a gente não tem mais um banco compartilhado e as informações podem acontecer aqui e aqui ao mesmo tempo. E o nosso microserviço, nessa arquitetura proposta, ele não teria nenhum problema. O problema vai ser caso a gente queira escalar mais ainda. Porque imagina que a gente tem esse serviço aqui. A nossa requisição ela está vindo lá do nosso load balancer, passa pelos nossos servidores e tudo mais e joga para cá. Só que o lance é o seguinte, e se eu tiver um outro microserviço? Então, orders. A gente agora tem um terceiro microserviço, que é o de orders, e esse microserviço aqui, ele vai se conectar a ambos, cara. Bom, e qual você acha que seria o problema agora da nossa arquitetura do jeito que ela está aqui? Porque ela não teria mais esse problema de deadlock, mas ela teria um outro problema que viria aqui. Existe um princípio na arquitetura de software, em design, que se chama atomicidade. E o que é o princípio da atomicidade? Toda operação ela tem que ter um rollback. Toda operação ela tem que poder, ela pode ser revertida. Isso é um princípio da engenharia de software. Então, enquanto a gente está fazendo o sistema de orders aqui, a gente faz chega uma nova order, a gente vai para o pagamento e a gente está fazendo essa atualização, o que acontece é, a gente pode fazer também para o shipping. E não tem problema nenhum aqui. Só que, e se o sistema de payment der errado? O sistema de payment voltar? Ó, ele deu um erro aqui. Bom, o sistema de shipping, ele foi embora. E aí o que acontece? Eu enviei um produto que o usuário deu algum erro na bandeira do cartão dele. Então, por mais que eu tenha um microserviço, por mais que eu tenha bancos de dados separados, o que acontece é que existe um gargalo aqui, e é um erro muito comum, que acontece é isso, a gente precisa de atomicidade. Então, todas as operações dentro do nosso software, elas podem ser revertidas, elas precisam obrigatoriamente ser revertidas. E para essa arquitetura aqui, isso não funciona, cara. Porque se o sistema de pagamentos falhar, não tem como o sistema de shipping ele saber disso. Então, teoricamente, lá no meu banco de dados de shipping, lá no meu estoque que seja, eu já atualizei que saiu um pedido, já tem uma ordem para entregar esse pedido em algum lugar, só que esse pedido nunca foi pago. E aí a gente fere esse princípio. Então, como é que a gente evita esse problema? Bom, eu vou colocar outro nomezinho aqui. E aí, o que é o two-phase commit? O two-phase commit foi uma coisa que inventaram justamente para lidar com isso daqui. Essa aqui vai ser phase 2 e essa aqui vai ser phase 1. Então, o que a gente tem aqui?
vai ser a fase 1 e a fase 2. Então, o sistema de orders, ele vai receber lá do nosso usuário o request, vai ser enviado para cá. Então, enquanto essa transação estiver acontecendo aqui, a transação do shipping, ela vai estar suspensa. Então, ela vai estar suspensa momentaneamente, porque essa transação aqui, ela tem que ser aprovada. Então, esse pedido aqui, então essa requisição, ela tem que passar pelo orders, ir para o sistema de pagamentos, bater no banco de dados, atualizar, dar tudo certinho. Aí ela volta autorizada e falando que funcionou. E aí sim a gente autoriza o sistema de shipping a fazer essa outra atualização. Essa coisa aqui se chama two-phase commit. E existe o three-phase commit. Tem vários nomes para isso daqui. E se a gente for dar uma olhada, por exemplo, no Postgres, o Postgres, ele lida bastante. O Postgres é um banco de dados. Se a gente for dar uma olhada na documentação dele para transação, a gente tem muito isso daqui. A gente tem até um exemplo aqui, ó, onde a gente pega aqui, ó, a gente pega a nossa query e a gente passa a nossa query. Então, a gente vai inserir a nossa query, seja lá qual ela for no banco de dados. Só que a gente vai ter que esperar até essa query não dar nenhum problema. Caso algum problema seja capturado aqui, a gente tem que obrigatoriamente fazer um rollback. Então, aqui ele bota aqui, ó, que teve um rollback. Então, o que vai acontecer? Se tiver algum erro aqui, nessa operação aqui, tudo isso daqui é desfeito e essa aqui também nunca vai ser feita. Então, o que acontece? A gente não tem absolutamente nada acontecendo. Por quê? Porque uma das fases falhou. E isso funciona muito bem para essa arquitetura aqui de PowerPoint, tá ligado? Mas agora vamos realmente estressar um pouquinho mais o nosso raciocínio. Eu espero que você esteja entendendo até aqui, mas vamos tentar estressar um pouquinho mais o nosso raciocínio. Porque até aqui, o two-phase commit, ele funciona muito bem. Ele vai ter um rollback. Então, vou até colocar essa outra palavra aqui. O rollback, ele vai garantir que tudo volte ao normal para a gente ter essa atomicidade, tudo bem? E aí, o que acontece, por exemplo, se eu tiver vários outros serviços? Por exemplo, se eu tiver um outro serviço aqui, ó, você concorda comigo que vai chegar uma hora que vai ficar quase impossível da gente ter qualquer tipo de controle nisso daqui? E aí a gente vai ter que ter o quê? Várias fases. Então, enquanto esse daqui está esperando ou está sendo aprovado, os outros ficam esperando. Então, cara, você concorda que vai tudo perdendo o sentido? E aí que entra uma coisa que já foi inventada há muito tempo, que serve para a gente lidar com esse problema que vai ter no two-phase commit. E essa coisa se chama Saga Pattern. Vamos lá, Saga Pattern. E aí, o que é o Saga Pattern, cara? Saga Pattern foi o que foi inventado justamente para evitar esse problema caso a gente tenha mais serviços aqui. Por quê? Porque lembra que a gente está falando todo esse curso aqui, todas essas aulas que a gente já teve até agora, a gente está falando sobre escalabilidade. Escalabilidade não necessariamente significa mais performance para o seu usuário no response para ele. Não necessariamente significa isso. Escalabilidade significa você escolher a arquitetura certa e os padrões corretos e você seguir certos tópicos que são praticamente que assim pedras, são praticamente que a Bíblia do System Design. E o Saga Pattern, ele veio junto com um negocinho chamado ACID. Não sei se você já ouviu falar, mas o ACID, o A do ACID, já significa esse daqui que a gente está vendo aqui de atomicidade. Então, o A do ACID a gente já viu que significa atomicidade. Só que a gente tem outros elementos ali nessa sigla, do mesmo jeito que a gente tem o Solid, por exemplo, para botar padrões para a gente seguir. Aqui, para design de software, para arquitetura de software, é a mesma coisa. E aí, só que eu quero te explicar a necessidade de cada coisa que a gente veio fazendo. Então, antes da gente entrar no Saga Pattern e a gente falar sobre ACID, eu quero fazer aqui só uma apanhada do que a gente já viu. Vamos lá, deadlock é um problema que dá se a gente tiver um banco de dados compartilhado para múltiplos sistemas, para múltiplos serviços. E aí depois a gente vai ter a atomicidade, que é essa capacidade que a gente vai ter que ter de ter essa constância nos dados, então a gente vai precisar fazer um rollback desses dados caso fosse necessário, caso tenha algum erro. Toda operação pode e deve ser revertida. A gente, para evitar esse problema, a gente teve também de gargalo, a gente inventou
o two-phase patterns, onde ele vai praticamente criar fase 1 e fase 2, e a gente viu aqui, por exemplo, no Node.js, como é que isso daqui funciona. Então, pô, caso uma parada dê errado, ele já inseriu aqui, mas ele vai fazer o rollback. Então, caso algum erro seja capturado, ele vai fazer um rollback e finalmente devolver para o cliente tudo que ele já tinha, da maneira que estava antes do rollback. E aí, isso foi criado assim. E aí, agora chega o Saga Pattern. Porque o problema que a gente vai ter é se a gente tiver mais serviços se conectando aos orders, como é que vai ficar isso? Vai ficar 300 fases? Não funciona dessa maneira. E aí, como é que funciona o Saga Pattern? Eu vou te mostrar agora. Basicamente, o Saga, a gente vai ter a mesma estrutura de serviços, então de orders, shipping, payments, inventory. Eu posso colocar vários outros, customer, eu posso colocar, sei lá, vários outros reviews, vários outros serviços aqui, isso não importa, cada um vai estar conectado ao seu próprio banco de dados. Só que em vez da gente fazer tudo usando o two-phase commit, a gente vai usar um negócio que a gente chama de, deixa eu colocar até aqui embaixo, queue. E um dos mais famosos que a gente tem aqui para queues é o RabbitMQ. O RabbitMQ, ele vai servir justamente para a gente fazer o quê? Para a gente pegar todas as nossas requisições que a gente está fazendo aqui e fazer o seguinte. Então, a gente faz aqui de orders, ele vai jogar para dentro da nossa fila, que vai organizar isso. E depois ele vai passar para o shipping. E aí depois ele vai passar para o payments. Então, você entende que ele vai jogar lá para a fila e depois vai atualizar no banco de dados. Só que, como quem organiza tudo é o queue, uma coisa que você precisa saber é que esse nome aqui, que é outro nome que eu vou colocar aqui, pode também ser chamado aqui de event driven. Por quê? Porque toda essa arquitetura que a gente está propondo aqui, ela é baseada em eventos. Então tudo vai acontecer quando os eventos acontecerem. Mas e se a gente tiver algum problema aqui e quando mandou para fila a gente teve algum problema no orders ou a gente teve algum problema aqui no payment? Como é que vai ser isso daí, já que já está aqui no banco? Bom, a gente vai ter que fazer aquele famoso rollback. Então aí a gente traz o rollback para todos as coisas que já foram atualizadas. Mas existe um probleminha. Quando a gente está implementando Saga, uma coisa que você tem que saber é que Saga é muito difícil da gente implementar. Por quê? Porque dá muito trabalho. Dá realmente muito trabalho, porque cada um desses serviços que a gente está trazendo aqui, a gente vai ter que implementar manualmente o rollback deles. Então não é algo tão simples assim da gente fazer, mas é uma opção ao two-phase commit, e aqui a gente não vai gargalar de jeito nenhum. O que você precisa saber é que o RabbitMQ não vai te deixar gargalar de jeito nenhum, e quem controla a ordem, por exemplo, das implementações, do que tem que ser implementado, do que foi enviado, vai ser a nossa fila, vai ser o próprio RabbitMQ. Então é por isso que a gente pode ter inúmeras requisições ali acontecendo ao mesmo tempo, que com a atomicidade e uma fila, usando o Saga, a gente consegue sim criar ali uma consistência de dados muito maior, mas a gente vai ter também uma dificuldade muito maior na hora da implementação, porque cada uma das fases dos nossos serviços vai ter que ter um rollback manual sendo colocado, belezinha? E tem mais coisa também. Vamos lá, outra coisa que a gente pode fazer também, que a gente já falou sobre isso anteriormente, ou de repente a ordem das aulas está trocada, mas a gente já vai falar sobre isso, é também, na hora que a gente está escalando o nosso sistema, uma coisa que a gente pode escalar também é o banco de dados. Então você sempre vai ter que escalar o seu banco de dados. Então eu separei aqui só o microserviço de ordens, e o que a gente pode fazer para escalar o nosso banco de dados, uma das táticas que a gente usa é o seguinte, a gente pode fazer o seguinte, eu posso deletar isso aqui, eu posso duplicar ele e fazer um banco para escrita, então um banco para write e um banco para read. E qual é a melhora que a gente vai ter em tendo um banco de leitura e um banco de escrita? Cara, a diferença ela é gritante. Por quê? Primeiro de tudo, o nosso orders ainda vai estar conectado aqui, ele vai estar conectado aos dois, tanto no banco de leitura quanto no banco de escrita. Só que qual é a melhora que eu tenho nisso daqui? Cara, é porque eu vou poder escalar eles individualmente o quanto eu quiser. Eu posso escalar infinitamente o banco de leitura, o banco de escrita, por exemplo. Eu posso criar outros bancos aqui que são cópias dele, até para melhorar o meu sistema. Deixa eu só trazer isso para cá. Eu posso, criar outros bancos aqui, ó. Isso daqui é uma excelente prática. Só isso aqui que não faz muito sentido, porque eu botei no banco de escrita, né? Deveria ser no banco de leitura, porque leitura tem mais. Então aqui é read. Só botar read mesmo.
mais a gente pode escalar o nosso banco. Cara, e isso tem um nome também, que é CQRS, ou então Command Query Responsibility Segregation. Então, traduzindo muito isso daqui, deixa eu até copiar, colar aqui, ó. Traduzindo muito isso daqui, a gente vai estar tirando a responsabilidade do nosso banco de dados, fazer leitura, fazer escrita. Mas uma coisa que a gente precisa saber é quais são os trade-offs. Então aqui é outra palavra para você saber. Quais são os trade-offs de você escalar o seu banco de dados dessa maneira? O problema é o seguinte, toda vez que você escalar o banco de dados, o seu banco de escrita, quando você insere nele, muito provavelmente você vai ter que automaticamente fazer isso no seu banco de leitura. E aí acontece que a gente vai ter um delay, a gente vai ter ali um spread de tempo que do momento que o banco de escrita for atualizado, a gente vai ter esse momento também que o banco de leitura vai ser atualizado. Por isso que nem todas as arquiteturas utilizam esse tipo de metodologia para escalar o seu banco de dados. Por quê? Porque se você precisar de um dado muito rápido ali para o seu sistema, ou então uma resposta muito rápida do seu servidor, com pouquíssima latência, a gente não vai poder ter esse delay, que às vezes é de 1, 2, 3 segundos. Então, o seu banco de escrita, enquanto ele está sendo atualizado, o seu banco de leitura não foi. E aí, se tiver uma requisição ali para dentro do seu banco de leitura, ele não tem a informação que o seu banco de escrita já tem. Então, o seu banco de escrita está aqui, mas o seu banco de leitura ainda não tem. Vai demorar, sei lá, 2 segundos de coisa. Vamos botar aqui, ó, 2 segundos. Vai demorar 2 segundos de latência. Então, a gente não pode contar que todos os softwares, todas as arquiteturas, todos os sistemas vão escalar da mesma maneira. Porque cada sistema escala de acordo com a sua necessidade. Então, por exemplo, a gente tem outras coisas que acontecem que a gente vai falar mais para frente em outra aula, porque senão isso aqui vai fugir um pouco de microserviços, que é, por exemplo, que é o Event Driven Architecture. Então, é uma arquitetura baseada em eventos. Então, é uma atualização aqui baseada em eventos. E aí, o que vai acontecer? Quando o meu banco de escrita for atualizado, a gente vai mandar um trigger para o meu banco de leitura atualizar, mas não toda a atualização. Então, cada arquitetura vai depender, cada maneira, cada solução que você traz vai trazer suas dificuldades. Por exemplo, a gente escalar dessa maneira aqui, a gente vai trazer uma latência maior 100% das vezes, mas dependendo do sistema que você estiver construindo, talvez essa latência nem importe muito. E então, hoje a gente bateu um papo sobre deadlock, atomicidade, two-phase commit, rollback, saga pattern, ACID, event-driven, CQRS, então Command Query Responsibility Segregation, trade-offs, event-driven architecture. Então, tudo isso que a gente está batendo um papo aqui, a gente vai continuar. Por exemplo, CQRS vai ter uma aula própria para ele, ACID tem uma aula própria, Saga tem uma aula própria. Então, a gente está fazendo só um glossário aqui. Eu espero que a aula tenha ficado pelo menos informativa para você. Eu tentei ir mais a fundo, tentei construir aqui com vocês conforme os problemas iam aparecendo. E, de novo, tudo que a gente está fazendo aqui é o que a gente faz com desenvolvimento de software, com arquitetura de software no dia a dia. Belezinha? Propor soluções e falar quais são as desvantagens delas. Eu te vejo na próxima aula, até a próxima e tchau!